que ele não entendeu o tempo da política. Por isso tem que ter paciência, não é uma vida privada. Quando o cara... Primeiro que discurso é discurso, né? Sim. Obviamente, isso é um discurso político, a gente já ouviu vários. Claro. Já ouvimos do gestor, que é o cara que vai resolver. Em Nova York teve um exemplo que era bom, o Bloomberg. Chegou em São Paulo, o cara que pisa na política, ele sempre está pensando em outra movimentação. O cara quer ser prefeito, sai para ser governador. Você já viu isso acontecer muito bem, a gente nem precisa citar o exemplo que é. A outra questão é, quando você entra na política, você vai ter que ter o queixo duro que vão averiguar tudo que você fez no passado. Isso que acontece, você sabe. E o terceiro ponto é, isso é uma estratégia para gerar lead que, independente do resultado político, você pensa que vai ser bom para você? Cara, sendo verdadeiro com você, tem um driver mental que eu rodo todo dia na minha cabeça, eu nunca perco. Eu ganho ou aprendo. Eu perdi essa com Mandela. Boa. Cara, se der errado, deu certo. Se der certo, deu certo também. A Bíblia tem um código lá tão pesado, eu uso ele muito, que é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Boa. Então qualquer coisa que acontecer pra mim tá funcionando. Tem gente que tá sonhando em ser prefeito. Tem um outro que tá iludido em ser prefeito. Pra mim, eu estou sendo um servo pra dar ao povo de São Paulo uma oportunidade que eles nunca tiveram. Sim. Aí você falou do cara e não tem como eu deixar passar, porque você trouxe aí. O cara que você falou que subiu, virou prefeito com essa promessa, ele foi muito esforçado, só que ele não entendeu o tempo da política. Por isso tem que ter paciência, não é uma vida privada. Duas coisas que têm mexido comigo a minha agenda é livre hoje, eu faço o que eu quiser, eu nem vou nas empresas, que eu sou CVO, eu dou só a direção. A turma toca, né? Claro, já tem muitos anos que eu não sou nem presidente da companhia, das holds que controla todo o grupo. São 19 empresas? 19 segmentos, empresa tem mais de 40 e startup, igual vocês investem, eu estou investindo em mais de 120. Boa. O que acontece? Hoje, na minha vida, tem que abrir mão da minha agenda, esses 1.460 dias. E outra coisa, irmão do céu, eu não poder falar o que eu quero, porque político ele tem que aceitar isso, é a terceira coisa. Ter paciência com a morosidade que está instaurada há 500 anos nesse país. Eu já estou me preparando o sistema. E amadurecendo quanto a isso. Agora, eu quero realmente dar resultado na maior cidade do hemisfério sul. Eu não quero usar isso aqui como trampolim político, eu quero resolver. É diferente de tudo que você já viu. Então por que você fez o caminho ao contrário da presidência para a prefeitura? Por que você tentou a presidência? Porque foi nesse ano, ué. Eu não precisava ficar esperando. Eu já fui lá e fiz um aprendizado. Agora aquilo que eu errei, não vou errar. E o que você errou? Escolhi um partido de merda, de centro-esquerda, que não tem um pingo de palavra, foi lá e me ferrou no meio do caminho. Aí cancelaram a minha candidatura de presidente. Eu, para não perder energia, fui lá e virei deputado. E todo mundo, você vai se rebaixar? Vou rebaixar. O povo acreditou em mim, por que eu não vou rebaixar? Eu fui lá, virei deputado, eleito, aí deseleito, eleito de novo. Mas suas falas são técnicas programadas para conseguir voto ou uma estratégia? Não, por exemplo, conquistar o povo. Quando você tava voto para mim é igual dinheiro, é consequência. É consequência. Quando é o final da energia. Mas na presidência você tinha um discurso, né? Não, o mesmo discurso. Mudar a mentalidade, virtualizar. Não, chamava VEM, inclusive, assim, ó. Você que tá assistindo aí, se escreve assim, ó, faz o M. Eu digo com todo respeito, a comparação quando você colocou Lula e Bolsonaro, e aí pegam esse corte e falam, calma, você tava quase... Isso eu já resolvi com o Bolsonaro. Hoje... Não é com o Bolsonaro, tô falando discurso para o público, né? Não, é porque é o seguinte, quando você tá sozinho na chapada, você tem que falar pra chamar atenção. Então, esse é o meu ponto. Aí depois que você começa a ser visto, você vai amadurecendo. Por exemplo, esse é o ponto. O Zuckerberg, quantos anos você tem? Eu tenho 40. Quando você tinha 8 anos de idade, você conversava outro tipo de conversa, certo? De fato. Sua mãe que segurava na sua mão pra atravessar a rua. Muito. Ainda bem que ela não atravessa mais a rua com você. Verdade. Significa o quê? Que você amadureceu. O fato que eu falava em 2022 e o que eu tô falando em 2024 só mostra que eu amadureci. Pelos resultados, pelas pancadas. Então, isso é antifragilidade. Você vai amadurecer o discurso. E tá tudo certo em relação ao amadurecimento ou mudar de ideia. O ponto é que na política se faz barulho. Se você vê os processos que estão acontecendo na Europa, na própria Argentina, o Milei fez muito barulho. No final, a gente vai ver se ele tá até entregando, né? Tá sendo bacana. Ele tá indo bem, cara. Tá indo bem. A inflação tá controlada. Você pega discurso de político americano, no final estão dois caras se atacando porque precisa fazer o barulho. Então, o que é barulho e o que é... Mas então, vamos lá. Tem que ter o barulho, porque a democracia é o governo do popular. Eu fico vendo um monte de gente idealista que não passa de 1%, eu não sei se você sabe, nós somos 10 pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. Que a gente não sabe nem o nome, né? Vamos lá então, 5 não marca nem 1%. Por quê? Porque o cara não é popular. Primeira coisa que todo mundo tem que saber é que não é a melhor ideia, não é o melhor caráter, não é melhor nada disso, é o cara que tem mais popularidade.
Tanto é que todo mundo xinga o Lula e o Bolsonaro todo dia, mas são os dois, cada um tem 50 milhões de votos no Brasil. E estão falando dele e estão dando popularidade. Democracia é o governo, não é do mais justo, é do mais popular. Boa. O Lula sai todo dia com papel na mão pra falar mal de alguém. Pra quê? Pra ser notícia e gratuita. Perfeito. Então assim, às vezes o que você tá falando é barulho, claro que tem que fazer o barulho. As pessoas falam, por que você falou do fulano? Para fazer barulho, porque se ninguém souber disso, não tem como concorrer a isso. O problema da democracia é essa. A gente queria pessoas muito comportadas, acadêmicos lá de Harvard e tudo, mas esses caras não conquistam o povo.